Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia, livro então ditado pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, parte da série Romances de Emmanuel. Nós estamos aqui na segunda parte do livro, no terceiro capítulo, intitulado Testemunhos de Fé. E no vídeo anterior nós vimos que ali a jornada da Alcione na casa dos Davenport, que é o Cirilo, a Susana e a Beatriz, pai, mãe e filha. O detalhe dessa família é que o Cirilo é pai da Alcione também, mas ela não sabe disso, nem ele sabe. Por quê? Porque ela é fruto do primeiro casamento dele com a Madalena, que é a grande paixão da vida dele. Porém, eles se separaram ali logo no início do casamento, pois ele teve que acompanhar a família dele de Belfast para o Novo Mundo, que é os Estados Unidos. A Madalena e ele eram recém-casados e ela não pôde ir com ele, pois a mãe dela, Dona Margarida, estava em estado terminal, estava na cama, assim, às portas da morte. E depois disso, nunca mais eles se encontraram, graças a um plano traçado pela Susana, que agora é a mulher dele. A Susana e o primo da Madalena traçaram então um plano para separar os dois, já que ambos, Susana apaixonada pelo Cirilo e o primo da Madalena, que era o Antero, apaixonado pela Madalena, então ambos se juntaram ali na doença dos dois juntos, a paixão doentia que ambos nutriam ali no peito, e separaram, traçaram esse plano para separar a Madalena do Cirilo, dizendo a ela que ele tinha naufragado, o navio dele tinha naufragado, e dizendo a ele que ela teria sucumbido ali quando foi vítima da varíola. E ela então estaria sepultada ali no cemitério dos Inocentes, aonde eles conseguiram fazer com que uma pessoa que era chamada Madalena Vilar fosse transformada em Madalena Villamil e ficou ali do lado da sepultura do pai dela, que é o Dom Inácio, que esse realmente morreu quando ele pegou a varíola. E então nós vimos ali no vídeo anterior que a Susana, que agora é casada com o Cirilo, mãe da Beatriz, eles vieram ali dos Estados Unidos de volta para a Europa em busca de tratamento para a Beatriz, que desenvolveu uma doença nervosa. E a Beatriz ficou claro aqui também que ela não suporta a mãe, que ela só segue os ensinamentos, os direcionamentos do pai, do Cirilo, que se aproveita disso, porque ele também, o Emmanuel deixou claro aqui que ele é totalmente infeliz no casamento, ou seja, nós vimos que a Susana está realmente colhendo aquilo que ela plantou. Ela tem o Cirilo do lado dela, mas ela só tem ele em corpo, a mente e o coração não estão com ela, estão com a Madalena. E aí, nesse vídeo anterior, nós vimos que a Alcione se tornou então amiga da Susana depois que ela caiu doente, ela adoeceu gravemente, e depois de ter tentado de todas as formas se indispor com a Susana, com a Alcione, e fazer com que a família a mandasse embora, a despedisse, a demitisse, o que não aconteceu. E a Alcione também deu uma lição de humildade, de superação, daquilo que a gente sempre vê nesses livros, que não importa quem quer ou o que quer que seja nos faça, mas sim como a gente reage. A única coisa que importa, que vai decidir o que é que a gente vai viver de acordo depois, a consequência dessa situação é a nossa reação e não aquilo que nos deram. É como aquela história também de que se alguém nos der um presente, mas a gente não receber, fica com ele. Então, no final ali do vídeo anterior, nós vimos que a Susana, que se tornou amiga da Alcione agora, gostaria de visitar a Madalena, que a Alcione foi convidada para morar ali na casa deles, mas ela disse que não podia, porque tinha a mãe adoentada e o irmão, que é a reencarnação do Antero, que é o Robbie, que também necessita dela. E aí então a Susana pede para visitar a Madalena, mas eu acredito que ela vai sabendo só para confirmar alguma coisa, não acredito que seja para pedir perdão, e eu tenho certeza que ela nunca pensou em levar o Cirilo junto. E aí terminou quando eles levam a Alcione, ela vai junto com eles visitar o cemitério dos Inocentes, visitar ali o túmulo de quem seria da mãe dela,
tudo por invenção da Suzana. E aí quando ela chega, ela chora muito. E aí a última frase foi: a família Davenport levava tudo à conta de sentimentalismo, temperamento hipersensível, e as atitudes dela passavam despercebidas, sem mais comentários. Eles entendiam que ela é muito sentimental e que estar ali no cemitério já traria a ela esse estado. Mas não, ela chora, eu acredito, vendo o que é que a Suzana está plantando, e também pela mãe dela, porque ninguém colhe aquilo que não plantou. Então algumas escolhas ali do passado é que fazem com que a gente viva o que a gente está vivendo no presente. Ela chora então por eles. E aí vamos ver como é que continua, pedindo a Jesus Cristo que possa me abençoar, fazer com que a minha leitura seja fluida, que os meus comentários sejam pertinentes, e abençoar você que está acompanhando, para fazer com que você possa sentir esse livro, como o Emmanuel recomendou, dizendo que não é uma obra de ficção qualquer, vazia, é uma história verídica em que a gente pode aprender muito com os personagens, com as personagens, onde a gente vê com clareza o princípio da causa e efeito agindo na vida de cada um. E a gente vê a bondade misericordiosa de Deus nos ajudando a estar colhendo aquilo que a gente plantou da forma mais suave possível. Então, continuando, agradecendo também muito a Chico e Emmanuel, os mensageiros de Jesus Cristo, para que a gente possa ter esse manual de instrução para fazer essa travessia entre luz e sombras. Bora lá então? Às quartas e domingo praticavam na intimidade o culto doméstico do Evangelho. Num sábado, a refeição foi Jaque a lembrar. Alcione, amanhã faremos nosso estudo e meditação do Novo Testamento e receberíamos com prazer a sua cooperação. Então eles faziam isso aí no sábado, e eu acredito que a Alcione não devia trabalhar nos fins de semana, porém eles gostam tanto dela, já a convidaram até para morar ali com eles, mas ela teve que recusar. Então agora o Jaque, o tio do Cirilo, ele convida ela para vir participar. A gente lembra que ela já participava ali quando era o padre Damiano que fazia lá na Espanha, onde eles moravam, e ela, numa tenra idade, menina ainda, trazia grande colaboração e entendia muito bem o que o padre Damiano estava dizendo. Agora, então, ela pode realmente surpreendê-los com todo o entendimento que ela tem do Evangelho. O alvitre do amorável velhinho mereceu aplauso geral. Não, ele disse que ele gostaria de recebê-la com prazer, e ela diz: ganharia muito em vos ouvir. Não, ele mesmo disse: ganharia muito em vos ouvir, acentuou placidamente. O alvitre do amorável velhinho mereceu aplauso geral. Cirilo fez ver que seria muito interessante ouvir a governanta de Beatriz no comentário das lições de Jesus. Alcione esquivava-se às provas de apreço com extrema humildade. Vivia a fim de aprender, exclamava bondosamente. Não, desculpa. Ela então se esquivava e disse que viria com a fim de aprender e não de ensinar. Na tarde seguinte, reunidos em torno da grande mesa aristocrática, o pai de Suzana explicou atencioso. Pai de Suzana, quem é? O Jacques Davenport. Há algum tempo, minha filha, dirigia-se a Alcione com muito carinho. Aconselhados por um sacerdote americano, deliberamos fundar nossa igreja lareira, por considerar que a família é o nosso primeiro santuário. Resolução louvável, disse a filha de Madalena, entre a ternura e o respeito. Minha mãe também sempre me disse que o lar é o nosso templo divino. Então, essa palavra aqui, lareira, vindo de lá. Magnetizado pela doçura das palavras dela, Cirilo Davenport, ansioso de alcançar a fé que lhe suavizasse as lutas da vida, perguntou: não discordo, Alcione, deste conceito, mas já o tenho discutido muitas vezes com meu tio. Por que entreter o culto evangélico no lar quando temos numerosas igrejas? Só aqui no centro contamos mais de 20, e os outros bairros de Paris? E as instituições religiosas? Por que esta diversidade de cultos se os fins são os mesmos?
Não seria mais justo reservar as possibilidades da devoção para os ofícios religiosos de caráter público? E aqui, então, o Cirilo traz ali uma questão que eu acredito que seja até pertinente quando a gente não entende qual é a função do evangelho no lar. E ele diz, mas por que então que a gente vai fazer isso no lar quando há tantas igrejas onde a gente pode ir para fazer os cultos, para assistir às missas, às pregações e tantas instituições religiosas? Por que é que a gente não pode fazer isso em caráter público e devemos fazer ali no recanto, na intimidade do nosso lar? Vamos ver então o que é que a Alcione vai responder. Ela que a gente sabe que é sempre inspirada pela inteligência divina. O filho de Samuel assim se manifestava porque nunca poderia compreender a utilidade prática da igreja doméstica. Ao seu ver, os textos evangélicos constituíam um material de análise privativa dos padres e chegava quase a considerar inútil a leitura isolada das anotações apostólicas. Alcione, atenta e prazerosa, respondeu: neste assunto, Sr. Davenport, como não se trata de opinião nossa pessoal, mas de ensinos do mestre, peço-vos relevar a minha franqueza. Tenho a convicção de que em toda parte estamos na casa de nosso Pai. E estou certa de que virá o dia em que tornaremos para o templo de Deus, tomaremos por templo de Deus o mundo inteiro. Mas em nossa atual condição, não nos custa reconhecer o proveito das igrejas e o caráter sagrado do culto doméstico no que concerne aos ensinos de Jesus. Também no conforto de nossas casas, há sempre ótima disposição para atender aos nossos familiares, enfermos, mas isso não nos proscreve a necessidade dos hospitais. Os pais amorosos ensinam sempre os filhinhos, mas nem por isso deixam de ser úteis às escolas. Em matéria de fé, nossa estranheza radica na viciação dos deveres religiosos. Costumamos atribuir ao sacerdote o que nos compete realizar. Um padre poderá funcionar como excelente preceptor, indicando os caminhos retos, mas nós transitamos para Deus mas nós transitarmos para Deus é imprescindível não parar. Então vamos entender? Um padre poderá funcionar como excelente preceptor, indicando os caminhos retos, mas nós transitamos para Deus e é imprescindível não parar. O ministro da fé atenderá ao conjunto, mas para que as alegrias cristãs vibrem perfeitamente em nossa alma, não há que cuidar a necessidade, não há que esquecer, que olvidar a necessidade de estabelecer o culto do Senhor dentro de nós mesmos. O que ela fala é tão rico, tão cheio de lições grandiosas que dá até para a gente fazer um comentário ainda aqui nessa primeira parte da fala dela, que ela então mostrando aqui que com certeza a primeira coisa vem de dentro, a gente tem que estar trabalhando dentro de nós, é a reforma íntima, é dentro. Eu acredito aqui ela falando dos cultos, dos ministros, dos pastores, dos padres. Eu posso estar indo à missa, que foi a minha religião por tanto tempo, eu posso ir todo domingo, mas se eu só vou ali e eu só faço ali o ritual externo e eu volto e eu não pratico aquilo, eu não tenho aquela internalização do que me foi explicado ali do evangelho, então não adianta nada, pois ela dá o exemplo, eu posso ensinar o meu filho em casa, quando ele é uma criança, mas isso vai ajudá-lo, mas não precisa excluir as escolas. A mesma coisa, a gente pode tratar um enfermo em casa, mas não precisa por isso não ter os hospitais. E aí então, dessa forma, ela explica a ele que a necessidade de estabelecer o culto do Senhor dentro de nós mesmos. E continua:
Assim entrevisto, o lar é o templo mais nobre porque oferece oportunidades diárias de esforço e adoração. Cada criatura da nossa convivência sob o mesmo teto representa um altar para o culto de bondade, do carinho, da compreensão. Ou seja, é realmente ali no lar, porque eu acredito que o mais difícil é quando tem algum problema de convivência é com aquelas pessoas ali na nossa intimidade, no nosso lar. Nem mesmo no trabalho, na escola, porque a gente passa um tempo, mas depois volta para casa. Mas se a dificuldade for ali com aqueles nossos irmãos, pais, filhos, parentes em geral, ali em casa, aí é o mais difícil. Por isso ela diz, o lar é o templo mais nobre porque oferece oportunidades diárias de esforço e adoração, e que essa convivência então ela vai nos fazer praticar a bondade, o carinho, a compreensão. Cada borrasca doméstica é um ensejo para a distribuição de esperança e fé. Cada dia afanoso enseja possibilidades de testemunhar confiança em Deus. Enquanto isso ocorre na intimidade, as instituições religiosas podem funcionar como hospitais dos espíritos combalidos, como celeiros de esfomeados, como fontes de informações sublimes aos ignorantes. Qualquer doente esperará a volta da saúde, mas colimando reintegrar-se no plano de esforço diuturno, o faminto se alimentará de modo a prosseguir no caminho e o ignorante será instruído para que se habilite a aplicar o que aprendeu. Por esse prisma, podemos aquilatar o valor das pequenas realizações domésticas. Acredito que o lar seja um ninho onde o espírito humano cria em si mesmo, com o auxílio do Pai Celestial, as asas da sabedoria e do amor, com que há de conhecer mais tarde as sendas divinas do universo. A reduzida assembleia não podia ocultar a enorme expressão de assombro. Os Davenport estavam longe de presumir naquela jovem de atitudes tão tímidas tais provas de conhecimento espiritual. Pela primeira vez, Cirilo ouvia um argumento que o satisfazia plenamente. Com estupefação geral, Beatriz quebrou o silêncio dirigindo-se ao avô nestes termos. Então, a explanação da Alcione, ela foi tão carregada de sabedoria, de inspiração divina, que todo mundo ficou ali estupefado. Palavra do Emmanuel, que não esperavam dela, uma menina tímida, que ela tivesse todo esse conhecimento espiritual. E aí até o pai dela, o Cirilo, que ele tinha ali, ele nem achava que nem ler o Evangelho em casa, que não fazia nada. Porque teria que estar ali sendo lido por um representante de Deus, ali em uma instituição designada para tal. E até a própria Beatriz, que sempre que ficava ali apática quando eles faziam, agora ela se manifesta e vamos ver o que ela diz. Não te disse, vovô, que ela sabe muita coisa nova sobre Jesus? Não diga isso, Beatriz, murmurou Alcione, toda humilde. Eu sou apenas uma curiosa das lições evangélicas. Como tínhamos em Ávila a nossa pequena igreja doméstica a funcionar quase todas as noites, familiarizei-me com o assunto. E a Alcione sempre humilde, sempre sem trazer os louros para ela. Imagina então aquela coisa de estar puxando a sardinha, a brasa para a própria sardinha. Isso aqui ensina muito, né? Aquela coisa de que os últimos serão os primeiros. Sem dúvida, replicou Cirilo impressionado. As suas explicações, Alcione, falam profundamente à alma. Os negócios materiais da minha vida sempre me criaram certa atmosfera de incompreensão para as lições do Cristo. Sempre considerei o lar fortaleza da nossa felicidade na terra, mas nunca como base para enriquecimento de dons espirituais. Então, o Cirilo mostrando aqui como é que ele entendia. O lar ele considerava a fortaleza da felicidade na terra, mas nunca como base para
para nos enriquecer espiritualmente, como a primeira escola. Isso é natural, prosseguiu a moça enternecida. As forças que nos encarceram o coração nas grades de uns tantos problemas temporais costumam ser violentas e rudes. Entretanto, Deus não se cansa de nos atrair aos braços misericordiosos dele. As circunstâncias mínimas da existência humana induzem a pensar nisso. Logo que abrimos os olhos nesse mundo, encontramos pais carinhosos que nos encaminham para o bem. Nossa infância quase sempre está cercada de sábias advertências dos preceptores que nos orientam para a verdade. Uma ideia lógica surge fatalmente em nosso cérebro. Tantos mensageiros de bondade viriam à nossa estrada tão só para informar-nos o coração sem utilidades práticas para a nossa própria edificação? Boa pergunta dela, não é? Então, todo esse carinho, todo esse amor que a gente recebe dos nossos preceptores, dos nossos pais, não seria apenas para que a gente se sentisse bem? Não teria nenhuma utilidade prática para a nossa própria edificação? Edificação quer dizer para que a gente possa, então, estar sedimentando ali como é que a gente vai continuar na nossa vida, não é? Muita gente, nos mais variados credos, depõe nas mãos de seus ministros o que lhes cumpre fazer, mas isso é um erro grave. Deus nos chama pela maneira como Jesus procurou os discípulos. Para realizar a união divina é preciso marchar na terra de nós mesmos, não obstante os maus dias e as noites tenebrosas. Quanta informação, quanta coisa grandiosa que ela trazendo para a gente, olha, nesse calor aqui. Tá muito quente realmente. Tô com o ventilador ligado e tô suando aqui, mas bora lá, espero que isso não atrapalhe. Então aqui ela diz, para realizar a união divina é preciso marchar na terra, e essa terra está entre aspas, na terra de nós mesmos, ou seja, aqui no nosso lar, na nossa casa, onde a gente encontra os desafios maiores, eu acredito. É aqui que começa, é no nosso lar que começa. Então, marchar na terra de nós mesmos, até porque nós vimos até no início desse livro mesmo, que eles disseram que é no lar onde a gente encontra às vezes, ou quase sempre, os nossos piores inimigos do passado. Ou inimigos por quê? Pelas escolhas que nós fizemos, agimos contra ou agiram contra a gente, de alguma forma só escolhas que a gente fez, e aí... Porque nesse livro mesmo a gente vê a própria Susana, ela é filha do Jacques Davenport e ela foi a grande algoz da família dele no livro 50 anos depois, e ele perdoou e a aceitou como filha. Então é no lar de nós, na terra de nós mesmos, e que acontece as primeiras e mais importantes lições para a nossa reforma íntima, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Então, não obstante os maus dias e as noites tenebrosas. Cirilo não podia disfarçar a admiração. Agora sentia descortinar-se aos olhos da alma um mundo deslumbrante que até então não conseguira surpreender. As palavras da jovem modificavam-lhe no minuto todas as presunções. Começava a sentir que a vida, sob qualquer de seus aspectos, revestia-se de mais profunda significação. No conceito dele, o homem deixava de ser um exilado em míseras trevas, que se encontraria mais tarde com Deus ou com a punição eterna. Então, o homem deixava de ser um exilado em míseras trevas, que se encontraria mais tarde com Deus ou com a punição eterna, aquilo que a gente aprendeu, que eu aprendi na minha religião. A terra figurava-se-lhe escola, onde cada homem recebia uma divina oportunidade entre milhões de possibilidades sublimes e infinitas. No templo de pregações públicas, concluía a filha de Madalena sem afetação, poderemos receber as inspirações externas, ao passo que no culto íntimo entramos em contato com o próprio eu.
recebendo divinas mensagens na consciência. Os diversos ministros religiosos têm fórmulas convencionais. Nós, como sacerdotes da própria iluminação, temos as expressões espontâneas de vida. Então, aqui ela concluindo, ali fora, no templo externo, a gente recebe, então, as inspirações externas, e no culto íntimo nós entramos em contato com o nosso próprio eu, e aí a inspiração vem através da consciência, é aí que a nossa consciência se expande, assim como acabou de acontecer com o pai dela, com Cirilo, a consciência dele deu um salto ali. Já que engolfara-se em prolongado silêncio, como se estivesse chegando a um mundo novo de preciosas revelações. E Susana, vendo o companheiro quase estático, considerou eminentemente comovida. Em verdade, Alcione, teus raciocínios abrem novos horizontes ao nosso espírito. Sempre estudamos o Evangelho, mas da minha parte, devo confessar a dificuldade em me adaptar aos ensinamentos. Sinto-me tão pecadora, tão humana, que cada lição me soa como rigorosa censura. Por que experimento assim as santas narrativas como dilacerantes acusações? E aqui ela está fazendo uma pergunta ali para Alcione, mas ela só quer, não sei se ela está testando ali, ver até quanto ela consegue tá adivinhando, entre aspas, porque ela sabe muito bem por que é que ela se sente tão pecadora e por que é que ela experimenta as santas narrativas como dilacerantes acusações. A jovem fitou-a com olhos muito lúcidos e esclareceu. Tais impressões devem ser passageiras. O Evangelho é a mensagem de salvação, nunca de tormento. Na realidade, conhecemos a extensão da nossa indigência e o grau das nossas fraquezas, mas a misericórdia divina restaria imota sem as nossas quedas e dolorosas necessidades. O cristianismo jamais seria doutrina de regras implacáveis, mas sim a história e a exemplificação das almas transformadas com Jesus para a glória de Deus. Se as lições do Mestre apenas nos oferecessem motivos de condenação, onde estariam as grandes figuras evangélicas de Maria Madalena, Paulo de Tarso e tantas outras? No entanto, a pecadora transformada foi a mensageira da ressurreição. O inflexível e cruel perseguidor convertido recebeu de Jesus a missão de iluminar o gentilismo. Então aqui é muito bem lembrado pela Alcione, duas figuras aqui gigantescas para nos mostrar de exemplo do que Jesus Cristo estava dizendo. Maria Madalena, então, que foi a pecadora, que foi transformada, foi para ela que ele apareceu logo depois e só como exemplo, e Paulo de Tarso, que a gente tem todo o livro dele, Paulo e Estevão, que eu fiz até, também no canal, deixo a playlist aqui se você quiser ver, que era cruel perseguidor mesmo dos seguidores ali no primeiro século, mas assim que entendeu a mensagem de Jesus Cristo, que a ficha caiu para ele entendeu tão bem tudo que ele tinha que passar, que ele sorveria a taça de fel que ele ofereceu, que não é porque ele entendeu que Jesus Cristo ia passar a mão na cabeça dele, como foi explicado para mim, você está perdoado, o meu sangue te lavou, eu entendo, a minha forma de entender só, não é desse jeito. A ação, ela gera uma causa e a causa tem um efeito. E a lei, o princípio da causa e efeito é que rege tudo, é absoluto. Então toda a ação de quando ele era um cruel perseguidor, ele criou uma causa e teve um efeito que ele teve que vivenciar. Porém, ele se converteu porque ele vivenciou agradecendo, louvando, entendendo. E aí, então, ele recebeu do próprio mestre a missão de iluminar o gentilismo. Susana seguia a exposição de olhos muito brilhantes. Nunca sentira tamanha impressão de bem-estar no trato das leituras santas. Ou seja, aqui isso também sendo um bálsamo para Susana. Ela sabe, ela está com consciência pesada, mas ela entende que não é por isso que ela vai estar entre os excluídos, que não existe isso de salvos e não salvos, com essas duas
dois exemplos aqui que a Alcione traz, e isso deve trazer um grande bem-estar, porque aí, quanto mais a consciência dela se expande, mais ela vai entender o que ela fez, mais ela vai sentir prazer em resgatar tudo isso, e acontecer pode também receber uma grande missão, como Paulo de Tarso recebeu. Ou o próprio Emmanuel, que ele também no livro Há 2000 anos eu deixo aqui, ele era um senador romano totalmente cruel, absurdamente cruel, que sonhou com ele próprio sendo o bisavô dele, sendo mais cruel do que ele ainda, e hoje é quem é, o grande mentor. Aí então que ficou do outro lado ali sendo o porta-voz de Jesus Cristo e para esses livros, e que sussurrava ali no ouvido de Chico Xavier para que ele escrevesse. Então, onde é que a gente estava aqui? A Suzana, então, ela ficava ali, ficou se sentindo bem depois dessas leituras. Nas confissões que nunca chegaram a conjugar com a grande falta da vida dela, nada recebia dos sacerdotes, senão amargas recriminações. Os padres lhe ministravam penitências, mas nunca lhe ofereciam roteiro seguro. Sempre dera ao altar valorosas contribuições monetárias, mas agora chegava à conclusão de que era indispensável cooperar com todas as energias espirituais para o próprio aperfeiçoamento. Até ali, então, ela entendia que o padre era o intercessor, era o intermediador entre ela e Deus, e que se ela desse, como ela era rica, se ela desse bastante contribuição ali, ele ia lá e comprava ali a absolvição dela, ela ficaria entre os salvos. Mas agora ela entende que não, que ela tem que estar, então, aplicando, ela tem que estar assim, aplicando todas as energias dela, espirituais dela. Ela tinha que cooperar com todas as energias espirituais para o próprio aperfeiçoamento. Ela tinha que se aplicar na própria reforma íntima, que só depende dela e de mais ninguém. Tuas interpretações, asseverou a senhora Davenport, são altamente consoladoras. De uns tempos para cá, venho refletindo amargurada na inutilidade de muitos ensinamentos recebidos na infância. Por que terei aprendido a virtude e não o cultivo a rigor, e não a cultivo a rigor? E com tais dúvidas íntimas, passo a analisar as criaturas com profundo pessimismo, chegando a crer que a humanidade, de modo geral, vive negando Jesus a cada momento. Alcione, que prestava especial atenção aos conceitos expendidos, obtemperou. Por infelicidade nossa, é de fato enorme a bagagem das nossas fraquezas neste mundo. Mas se o Pai não desanimou e nos oferece diariamente ensejo de nos levantarmos para o amor, por que haveremos de viver em descrença costumaz? Viver sem esperança é o pior de todos os males. Quando nos preocupamos sinceramente com a iluminação espiritual, compreendemos a significação de todas as coisas. A própria miséria humana tem o lugar dela e a expressão educativa, ou a própria miséria humana tem o seu lugar e a sua expressão educativa. Ou seja, tudo que está nesse mundo, nessa realidade relativa de luz e sombras, é autorizada por Deus e tem por que estar ali. A própria miséria humana tem o seu lugar e a sua expressão educativa. Antes de tudo, é essencial refletirmos na extensão da bondade do Mestre. Lembramos que Pedro o negou 3 vezes na hora mais cruel, que Tomé duvidou da sabedoria e misericórdia e o misericordioso poder dele, e nenhum nem outro foi jamais expulso da sua divina presença. O mundo tem inúmeros criminosos, exploradores ociosos e devassos, mas tudo isso deve ser examinado por um prisma diferente. O pecado é moléstia do espírito. No excesso de alimentação, na falta de higiene, no desregramento dos sentidos, o corpo sofre desequilíbrios que podem ser fatais.
O mesmo se dá com a alma quando não sabemos nortear os desejos, santificar as aspirações, vigiar os pensamentos. Sempre acreditei que as enfermidades dessa natureza são as mais perigosas, porque exigem remédio de mais dolorosa aplicação. Ou seja, as enfermidades da alma, o remédio exigido não é que a gente faça um regime, não é que a gente, vá ali e ouça o nosso próprio eu, que a gente consiga então estar entrando no nosso próprio eu e nos lembrando de quem nós somos de verdade. E isso passa por entender que tudo que está no mundo, o mundo tem inúmeros criminosos, exploradores ociosos e devassos, mas tudo isso deve ser examinado por um prisma diferente, não é pelo julgamento. A minha forma de entender, de interpretar isso aqui que ela está dizendo, não é pela crítica, não é pela reclamação. O pecado é moléstia do espírito. Sempre acreditei que as enfermidades dessa natureza são as mais perigosas, porque exigem remédio de mais dolorosa aplicação. Porque esse remédio, eu acredito que quando a gente está doente espiritualmente, o remédio, a gente optou por aprender pela dor, e o remédio é o sofrimento. Mas é opção nossa, escolha nossa, ninguém sofre banalmente porque Deus está querendo, porque Deus é ciumento e vingativo e quer ver quem é que consegue sofrer com mais elegância que o outro, não é isso. Suzano estava eminentemente surpreendida. Aquelas explicações tão simples tocavam-lhe o coração nas fibras mais sensíveis. Somente agora identificava a própria moléstia espiritual. Nos dias mais tristes da vida conjugal, entre remorsos e revoltas, muitas vezes indagara de si mesma os motivos que a levaram a desventurar a filha de Dom Inácio. Nas horas acerbas, chegava à penosa conclusão de que um verdadeiro amor jamais sacrifica alguém nos seus impulsos. Que lindo! Ela está despertando. Nossa, que grandioso! A Suzana, depois de tanto tempo, nós que a vimos ali há 50 anos, como a Cláudia Sabina, que fez exatamente a mesma coisa, separou os dois ali também, a Madalena e o Cirilo, que ali eram o Elvídio Lúcio e a Alba Lucínia. Eu deixo a playlist do livro aqui para você ver se quiser entender. E aí então ela que disse no início desse livro que ela não se importava, que ela o teria de qualquer forma, se exigisse um crime ou um assassinato, uma morte, ela disse isso. Agora então caindo a ficha para ela, olha, ela começou a pensar, chegava à penosa conclusão de que um verdadeiro amor jamais sacrifica alguém nos seus impulsos, ou seja, quando a gente ama de verdade, se a gente sabe que o motivo do nosso amor, no caso dela o Cirilo, se ele estava feliz com o outro, é com a outra que ele era feliz e não com ela, como é que eu posso fazê-lo pensar que a outra está morta para que ele fique do meu lado e achar que isso vai me trazer felicidade? Ainda bem a ficha está caindo para ela. Em troca da sua violência, nada adquirira, senão remorsos para si e insaciedade para o companheiro. Não teria sido melhor cooperar para a felicidade inalterável do primo com Madalena? Se lhe não fosse possível a edificação do lar, alcançaria pelo menos a tranquilidade de consciência. Entretanto, como dizia Alcione, deixara-se empolgar pelo desregramento dos desejos, desviara-se dos sentimentos justos e caíra em terrível enfermidade espiritual. Enfim, comovera-se em demasia. Fora dos seus hábitos, tinha os olhos molhados de pranto. Então ela ficou tão comovida ali que chegou ao pranto mesmo, quando ela viu que tudo isso que estava acontecendo com ela é resultado exatamente daquilo que ela plantou e que ela poderia ter escolhido diferente e estaria muito melhor. Cirilo, por sua vez, muitíssimo impressionado com os esclarecimentos, imitava o velho tio parecendo mergulhado em profundo cismar. Rompendo o forçado silêncio, o velho educador de Blois tomou a palavra e disse com brandura: as interpretações da menina são novas e confortadoras para nós.
Pelo visto, muito nos poderá ela auxiliar no referente aos sagrados ensinos. Não será melhor que todos nós a ouçamos hoje no culto? De Sartre saberemos como funcionava a sua igreja doméstica em Ávila e poderemos enriquecer as nossas experiências. Alcione, sempre humilde e sincera, tentou esquivar-se, mas Cirilo e Susana reforçaram a proposta do bondoso ancião e não houve como eximir-se à delicada incumbência. Jaque entregou-lhe o volume do Novo Testamento, mas antes de o abrir, ela explicou. Então aqui vamos deixar para o próximo vídeo. Eles já viram que ela realmente é inspirada e que é a melhor pessoa ali de todos eles para estar fazendo a interpretação do texto. Então vamos ver como é que ela vai fazer isso. Com certeza vai ser de forma grandiosa, porque ela se abre para receber a inspiração divina. Ela fez por onde isso e ela veio para nos ensinar como escolher pelo amor. Então eu espero que você esteja gostando e que você venha comigo para ver a continuidade desse terceiro capítulo, então, que é Testemunhos de Fé. E se você quiser, enquanto isso, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, e se quiser entrar no meu canal para ver os outros que tem lá do Chico, e também outros livros tão importantes também para nos ajudar na nossa reforma íntima, na nossa expansão de consciência, se você quiser entrar no meu canal e também, quando você estiver olhando esses livros, quiser se inscrever, eu fico muito grata. E até o próximo vídeo. Tchau!